Olá, meu nome é Luiz Eugênio, eu sou professor de anestesiologia veterinária e nessa aula nós vamos falar sobre a técnica de TIVA, de anestesia total intravenosa. Bom, a palavra TIVA ela vem do inglês, das palavras Totally Intravenous Anesthesia, que seria então a anestesia total intravenosa. No português, então, a gente pode encontrar como abreviação dessa técnica a AVT, que seria então anestesia venosa total. Tanto TIVA como AVT correspondem à mesma técnica. São técnicas, então, onde a gente vai usar o anestésico geral injetável tanto para indução da anestesia quanto para manutenção da anestesia. Bom, quais seriam, então, as vantagens de se fazer a TIVA, de fazer essa técnica de infusão contínua de anestésico geral? Primeiro delas é a maior estabilidade hemodinâmica. Comparando então as técnicas de TIVA com anestesia inalatória, a gente tem uma maior estabilidade hemodinâmica dependendo do caso do anestésico que a gente usar aqui. Na maioria das vezes a gente vai usar o Propofol e ele tem uma droga que não vai causar tanta depressão cardiovascular como a gente observa nos casos de aprofundamento dos planos anestésicos lá na anestesia inalatória. Então essa seria talvez a maior vantagem do uso da TIVA. A indução e a recuperação são rápidas e tranquilas, diferente um pouco do que a gente observa lá na anestesia inalatória, onde a indução direta pela máscara muitas vezes é inviável, por conta da excitação que o animal pode passar lá no estágio 2, e também na recuperação da anestesia inalatória, muitas das vezes a gente vai observar essa excitação, esses delírios provocados pela passagem pelo estágio 2. Aqui nesse caso, tanto a indução quanto a recuperação da anestesia se dá de forma tranquila e suave, sem esses momentos de delírio. Outra vantagem em relação à poluição ambiental. Quando a gente fala de poluição ambiental, a gente está falando tanto do centro cirúrgico quanto do planeta. São técnicas, então, onde a gente não vai usar o gás, não vai usar o agente inalatório e, portanto, o ambiente cirúrgico ele se torna mais favorável a que as pessoas fiquem ali dentro. Porque se a gente não tem o escape do gás do centro cirúrgico, aquele gás fica no centro cirúrgico e a equipe inalando aquele gás, isso pode causar problemas. Então, por exemplo, no caso das mulheres grávidas que não devem utilizar o centro cirúrgico quando estiver utilizando anestesia inalatória, aqui a gente não vai ter esse problema, porque a gente não usa os gases inalatórios. Esses gases inalatórios eles são à base de flúor, e o flúor ele pode ser um potente agressor à camada de ozônio. Então, essa poluição também se dá, essa menor poluição também se dá aí em relação ao planeta. Quanto menos gases poluentes forem utilizados, menores serão então agressões à camada de ozônio. Outra vantagem é que em pacientes onde existe alguma alteração pulmonar que inviabilize a técnica da anestesia inalatória, ou seja, a troca gasosa está comprometida por algum problema, uma alternativa que a gente tem para esse paciente, já que o pulmão não está fazendo o transporte, não está fazendo o transporte do anestésico até o sangue de forma correta, uma das alternativas é usar a via endovenosa, usar esses anestésicos para indução e para manutenção endovenoso. Desvantagens da TIVA. A primeira delas é os pacientes em hemorragia. A gente vai usar o sangue como meio de transporte para distribuir esse fármaco e fazer seu efeito no sistema nervoso central, e uma vez que o paciente está passando por alguma hemorragia, o anestésico não vai ter essa distribuição de forma correta, não vai se distribuir adequadamente, e a gente então não vai conseguir produzir essa anestesia de forma correta. Outra desvantagem é nos casos de animais com hepatopatias, onde a função hepática já está comprometida, e aí a taxa, um dos problemas que a gente tem nas hepatopatias é a diminuição da produção de albumina, o que vai levar ao quadro de hipoalbuminemia. A albumina é uma proteína plasmática que funciona, que está ali no sangue com várias funções, uma delas é o transporte de substâncias, e os anestésicos se ligam à albumina, e a fração livre desses anestésicos é que vai fazer o efeito. Uma vez ligados à albumina, ele não produz efeito. O que acontece quando a gente tem uma taxa baixa de albumina no sangue? A gente vai ter uma fração livre do anestésico maior. Isso pode, então, fazer com que esse anestésico se torne tóxico.
Então, em animais com hepatopatias e a taxa de albumina baixa, associados a uma taxa de albumina baixa, a gente não deve também fazer a técnica dativa. Outra desvantagem é que requer material específico, né? A gente pode fazer as técnicas de TIVA usando equipamentos simples, como a bomba, como o soro, o equipo, mas a precisão não é tão grande. Quando a gente quer uma precisão maior, ao fazer a TIVA, a gente deve usar equipamentos como as bombas de fusão, sejam elas de equipo ou de seringa, mas de preferência a gente vai usar as de seringa. Okay? Então, esses equipamentos têm um certo preço, né, e precisam de um investimento então, inicial para que a gente possa fazer a técnica com mais precisão.